Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço de diálogo e análise de múltiplas perspectivas. Hoje, nós vamos analisar a fundo uma questão que toca ao cerne do nosso contrato social e da forma como estruturamos o cuidado à vida no Brasil. O ponto de partida para a nossa discussão de hoje é um estudo recente e bem contundente focado na saúde pública paulista. Exatamente. E é um estudo com dados que, francamente, deveriam parar o país. Sem dúvida. Quando eu li esses dados pela primeira vez, confesso que fiquei muito impactada. O estudo revela que as mulheres no estado de São Paulo estão recebendo diagnósticos de câncer de mama em estágios significativamente mais avançados quando são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em comparação direta com aquelas que possuem acesso ao setor privado, ou seja, à saúde suplementar. E essa constatação não está passando em branco. Ela está compreensivelmente gerando cobranças muito fortes, direcionadas diretamente ao governo estadual de São Paulo por parte de defensores da saúde, médicos e da sociedade civil. O que nos leva à nossa questão central de hoje. Nós precisamos dissecar o seguinte: esta disparidade brutal é fundamentalmente uma falha de gestão administrativa e de alocação de recursos por parte do Estado, justificando plenamente essa pressão direta sobre o governo paulista? Ou será que ela revela uma desigualdade estrutural muito mais profunda, inerente à própria convivência de modelos de saúde com naturezas tão distintas no mesmo território? Bom, é uma pergunta complexa. E para deixar claro onde nos posicionamos hoje, eu sustento que focar exclusivamente na gestão do governo estadual é uma abordagem redutiva, pois esse abismo nos diagnósticos reflete barreiras socioeconômicas e estruturais imensamente mais complexas na própria base da nossa sociedade. E eu argumento na direção oposta. Para mim, este cenário é um reflexo claro e irrefutável de falhas na gestão estadual. Falhas que exigem responsabilização e correção imediatas por parte do poder público. Certo. Então vamos começar a desdobrar isso. Como você justifica que a culpa recaia de forma tão pesada apenas sobre a gestão administrativa do Estado? Para estabelecermos o alicerce desta discussão, precisamos olhar para a ideia de responsabilidade administrativa, o que chamamos de accountability. O estudo que aponta essa defasagem nos estágios de diagnóstico de câncer de mama não é apenas um retrato estatístico triste. Ele é um atestado de ineficiência na ponta da prestação do serviço. As cobranças ao governo estadual são perfeitamente justificadas. Vamos pensar na materialidade do estado de São Paulo. Você diz em termos de riqueza e infraestrutura. Exatamente. Estamos falando do centro econômico e tecnológico do país, o estado mais rico da federação. Se a medicina do setor privado em São Paulo consegue diagnosticar o câncer de mama precocemente, isso significa de forma inquestionável que a ciência, a tecnologia, os mamógrafos, os especialistas e a capacidade logística já estão amplamente disponíveis nessa região geográfica. A tecnologia está lá. A tecnologia está lá, concordo. Mas quem tem o direito de acessá-la? Esse é o ponto. Mas esse é o papel do Estado. A incapacidade de transpor esse mesmo nível de acesso e celeridade para o SUS não é um problema de falta de conhecimento médico ou de isolamento geográfico severo, como poderíamos ver em regiões remotas da Amazônia, por exemplo. Em São Paulo, trata-se de um gargalo estrito de alocação de recursos, de desenho de fluxos e de eficiência gerencial por parte do Estado. O governo tem o dever constitucional de prover saúde. Se a rede privada demonstra que o rastreamento precoce é viável no mesmo território, a falha do SUS é uma falha de execução governamental. Eu entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre a estrutura do sistema. Quando analisamos as limitações sociológicas envolvidas, percebemos que comparar os tempos de diagnóstico entre o SUS e o setor privado cria uma perigosa e falsa equivalência administrativa. Falsa equivalência por quê? Ambos os sistemas operam no mesmo estado, tratam a mesma doença e buscam o mesmo objetivo clínico. Porque as populações atendidas por esses dois sistemas possuem níveis de vulnerabilidade radicalmente diferentes. Para usar uma analogia mais clara,
Pense no setor privado como uma via expressa com pedágio e no SUS como uma rodovia pública gratuita. A rede privada é rápida e eficiente, em grande parte porque o pedágio filtra quem entra. Ela opera sob uma lógica de demanda que já vem filtrada por determinantes sociais de saúde favoráveis. Determinantes sociais de saúde? Você se refere à renda, educação, essas coisas? Exato. Renda, escolaridade, mas também coisas muito práticas do dia a dia. As mulheres que usam o setor privado em São Paulo são, em geral, mulheres que têm maior flexibilidade no emprego formal para realizar exames de rotina. Elas têm maior grau de letramento em saúde, ou seja, entendem a importância da prevenção e têm facilidade de locomoção. O SUS, por sua vez, absorve toda a complexidade social daqueles que não têm nada disso. Eu concordo que o perfil socioeconômico é diferente, mas o Estado não pode usar isso como desculpa para entregar um serviço inferior. Não é usar como desculpa, é entender o diagnóstico do problema. O atraso no diagnóstico que o estudo aponta não é meramente um sintoma de um formulário mal preenchido na Secretaria de Saúde ou da quebra pontual de um mamógrafo. Ele é o sintoma de uma arquitetura de saúde dividida. As cobranças exclusivas ao governo estadual mascaram a realidade de que o setor privado não lida com os mesmos obstáculos inerentes à pobreza, à falta de infraestrutura urbana nas periferias e às barreiras primárias de acesso. Olha, eu entendo a validade dessa analogia da via expressa com pedágio, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre a responsabilidade do Estado justamente diante dessa vulnerabilidade. Quando o estudo coloca lado a lado os estágios de diagnóstico do câncer no SUS e na rede privada, ele não está ignorando as disparidades sociais. Ele está utilizando a rede privada como um padrão ouro do que é cientificamente possível em São Paulo hoje. Mas usar a via com pedágio como padrão ouro para a via pública é ignorar que o sucesso de uma depende da exclusão que a outra tem que absorver. O setor privado deve sim servir como métrica de eficiência para a gestão pública. Veja bem, se aceitarmos o argumento de que a vulnerabilidade social da paciente do SUS justifica ou explica o diagnóstico tardio, nós corremos o risco gravíssimo de naturalizar a ineficiência do Estado. A disparidade provada pelo estudo é uma evidência material de que o governo paulista está falhando em fornecer o padrão de cuidado que a sua própria arrecadação permite. Desculpe, mas eu simplesmente não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. Você acha realista que a Secretaria de Saúde resolva todos os problemas estruturais de uma paciente pobre apenas com eficiência gerencial? O papel de uma gestão pública de excelência é exatamente desenhar políticas que superem essas vulnerabilidades. Vamos aos exemplos práticos. Se a paciente tem dificuldade de locomoção, o Estado tem que colocar unidades móveis, as famosas carretas da mamografia, rodando as periferias de forma inteligente. Se ela não tem letramento em saúde, o Estado precisa usar a busca ativa primorosa. Busca ativa, ou seja, os agentes comunitários de saúde indo bater na porta dessa mulher para lembrar do exame. Exatamente. O sistema tem os dados dela. A métrica do privado prova que a biologia do tumor pode ser interceptada cedo. Se o Estado não intercepta o tumor na fase inicial, a falha é, antes de tudo, gerencial e de vontade política na organização do serviço para alcançar essa mulher onde ela está. Olha, eu vejo por que você diz isso, mas eu discordo frontalmente dessa premissa de que a gestão resolve tudo sozinha. Quando você diz que o Estado tem que criar unidades móveis e compensar todas as vulnerabilidades sociais imagináveis com ferramentas puramente de gestão de saúde, você está colocando nos ombros exclusivos da Secretaria de Saúde a responsabilidade de resolver falhas sistêmicas de transporte urbano, educação básica, direitos trabalhistas e habitação. Mas a saúde pública lida com pessoas reais, com problemas reais. A gestão precisa se adaptar a isso. Certo, mas tratar o SUS como uma grande empresa que está apenas com uma logística ruim é perder a oportunidade de entender a raiz do problema. A saúde pública lida com uma carga de adoecimento que é agravada por uma estrutura social profundamente desigual.
Nenhuma métrica de eficiência corporativa consegue modelar ou resolver isso sozinha. O setor privado não enfrenta gargalos de acesso primário na mesma magnitude porque a vida de seus usuários já tem esses problemas resolvidos fora do hospital. Mas é exatamente por essa complexidade monumental que o foco das cobranças ao governo estadual que estamos vendo agora, após a publicação do estudo, é o mecanismo democrático mais correto. Cobrar apenas o governador e o secretário estadual? E os municípios? E o governo federal? A estruturação do SUS no Brasil estabelece responsabilidades compartilhadas. Nós sabemos disso. Mas quando falamos de alta complexidade médica, e a oncologia é o exemplo máximo disso, o governo estadual tem um papel de articulação central no sistema. Você se refere ao fato de que o Estado é quem financia e organiza os grandes hospitais de referência para câncer. Sim, é o Estado quem organiza as redes de atenção à saúde. É o Estado de São Paulo quem credencia os hospitais de referência para tratamento oncológico, quem gerencia os grandes centros de diagnóstico e quem opera, por exemplo, o sistema CROSS, a Central de Regulação de Vagas. O Estado deve garantir o fluxo contínuo entre a atenção primária, que é gerida pelos prefeitos nos municípios, e a atenção especializada. Mas aí é que está o problema de mirar as cobranças só lá em cima. Mas me ouçam um segundo. Quando uma mulher chega a um hospital estadual paulista com câncer de mama já em estágio avançado, metastático, isso é a ponta de um iceberg que demonstra que a rede de rastreamento desenhada e coordenada pelo Estado falhou categoricamente. A cobrança direta à alta administração estadual não é um mero exercício de apontar dedos. É a exigência do cumprimento desse papel articulador. Se a paciente se perdeu no caminho entre a suspeita no posto de saúde e a biópsia no hospital especializado, a regulação estadual precisa ser auditada. Esse é um argumento convincente. Mas você já considerou que focar a pressão política quase inteiramente no topo da administração estadual pode criar um efeito perigoso de miopia nas políticas públicas? Como assim miopia? Pense na reação política padrão, quando a pressão recai de forma aguda e exclusiva sobre o governo do estado por causa de diagnósticos oncológicos tardios. Qual é a resposta típica de um governador? A resposta imediata é inaugurar mais alas de hospitais para tratamento de alta complexidade. É comprar mais aceleradores lineares para radioterapia, ou seja, foca-se no fim da linha. Trata-se o estágio avançado em vez de evitar que ele chegue lá. Mas eles precisam tratar quem já está doente também. Sem dúvida. Mas o câncer de mama não é descoberto tardiamente porque faltam leitos de UTI oncológica. Ele é descoberto tardiamente pela dificuldade monumental da paciente, usuária do SUS, em navegar o sistema no seu dia a dia. Pensa bem na jornada real dessa mulher. A jornada desde o primeiro sintoma? Sim, é a mulher que vai à unidade básica de saúde do seu bairro, no município, o médico faz o pedido de mamografia, ela espera meses para o agendamento. Quando finalmente consegue a data, o exame é em um centro de diagnóstico longe de casa. Ela não tem como faltar ao seu trabalho informal de diarista para ir fazer o exame ou para buscar o resultado físico semanas depois, e muito menos para conseguir agendar a consulta de retorno com o mastologista. E você acha que cobrar o governo estadual ignora essa realidade? Eu acho que o foco desproporcional em cobrar o Estado, como se a responsabilidade fosse de uma única entidade no topo da pirâmide, tira do debate a necessidade urgente de repensarmos o modelo como um todo. O diagnóstico tardio ocorre, em grande parte, porque a jornada da paciente é fragmentada e punitiva para quem é pobre. Não apenas porque a Central de Regulação Estadual carece de um software melhor ou de protocolos mais rígidos. E é justamente na análise dessa jornada punitiva e fragmentada que chegamos ao ponto onde eficiência administrativa e responsabilidade fiscal se encontram com a ética do cuidado. Deixe-me construir uma linha de raciocínio rigorosa aqui, focada no impacto econômico que essa desorganização causa. Vamos lá. Você vai entrar na questão dos custos do tratamento tardio, imagino. Exatamente. A falha em diagnosticar precocemente custa imensamente mais caro ao Estado. O estudo sobre o qual estamos debatendo não fala apenas de saúde humana. Ele fala implicitamente sobre o ralo por onde escorre o orçamento público em São Paulo. Certo, os tratamentos de ponta para estágios avançados são caríssimos. Infinitamente mais caros.
O tratamento de um câncer de mama em estágio inicial pode envolver uma cirurgia conservadora, rápida e talvez tratamentos adjuvantes curtos. O custo financeiro disso para os cofres públicos é baixo. Agora, compare isso com o manejo de um câncer de mama metastático que já se espalhou. Aí entram múltiplas linhas de quimioterapia, drogas-alvo. Terapias-alvo de altíssimo custo, internações prolongadas em UTI, cirurgias radicais mutiladoras e longos períodos de cuidados paliativos. Portanto, mesmo que adotemos uma lógica puramente econômica, fria e utilitária de gestão pública, a cobrança gerada por essa disparidade apontada no estudo faz todo sentido. Então a sua premissa é que a ineficiência no começo da esteira gera um prejuízo financeiro insustentável no fim da esteira. Exato. O Estado está queimando recursos preciosos do contribuinte ao permitir que a ineficiência do rastreamento se converta na necessidade de tratamentos de altíssimo custo depois. É um ciclo de desperdício financeiro terrível. Um orçamento que poderia estar sendo usado para expandir a própria rede básica está sendo sugado por tratamentos complexos que poderiam ter sido evitados. A pressão exercida sobre o governo é uma demanda por racionalidade gestora fundamental. É gerir bem o dinheiro público para salvar mais vidas. Eu entendo perfeitamente a lógica econômica. Matematicamente, tratar a doença avançada custa muito mais aos cofres públicos do que rastrear precocemente. Essa é uma premissa clássica da economia da saúde e eu não disputo os números. Mas eu confesso que não estou convencido por essa linha de raciocínio porque tenho muitas reservas, com ela se tornando o centro do debate. Reservas por quê? Se o resultado final é um sistema mais eficiente que trata as pessoas mais cedo. Por que esse tipo de argumento perpetua a visão de que o sistema de saúde é uma linha de montagem industrial? Uma visão onde a paciente é apenas uma peça que está custando muito caro para a fábrica porque não foi inspecionada na fase correta da produção. Mas eu não estou desumanizando a paciente. Estou dizendo que a falta de eficiência gerencial a prejudica. Eu sei que não é a sua intenção desumanizar. No entanto, usar essa premissa financeira para justificar que o problema é primariamente gerencial é, na minha visão, inverter a ordem de grandeza do problema da equidade. Preste atenção nisso. A falta de eficiência não é a causa da quebra de equidade no Brasil. A falta de equidade é o que gera a ineficiência do Estado. Pode expandir essa ideia. Como a falta de equidade gera ineficiência nesse caso específico? A paciente do SUS, a mulher negra periférica que ilustra a triste estatística desse estudo, não chega com câncer avançado no hospital estadual porque o sistema carece de planilhas orçamentárias sofisticadas que mostrem o custo-benefício de uma mamografia. A Secretaria de Saúde sabe fazer essa conta. Essa paciente chega em estágio avançado porque a equidade nunca foi garantida na sua vivência cidadã desde o dia em que ela nasceu. Mas isso não nos leva de volta a uma paralisia? Dizer que a sociedade é desigual, logo a saúde será desigual? Não é paralisia, é honestidade de diagnóstico de política pública. Resolver a disparidade apontada no estado de São Paulo exige um entendimento das barreiras reais. O setor privado paulista, com toda a sua eficiência elogiada, jamais precisará se preocupar se a paciente tem o dinheiro da passagem de ônibus intermunicipal para ir fazer a quimioterapia. A clínica particular não precisa se preocupar se a paciente vai ser demitida do emprego porque apresentou múltiplos atestados médicos em um mês. E o que acontece quando tratamos isso apenas como um problema de racionalidade gestora, como eu propus? Corremos o risco de criar soluções tecnocráticas vazias. Criamos aplicativos de agendamento lindos que a paciente sem pacote de dados no celular não consegue usar. O SUS passa a vida tentando compensar falhas de uma sociedade estruturalmente excludente. E ele não fará isso apenas sendo mais eficiente no sentido financeiro ou corporativo da palavra. Ele precisa de uma base de suporte social. Esse é um argumento formidável sobre a realidade social.
Mas o ponto que trago para contrapor é que a tecnocracia, quando bem aplicada e com foco no cidadão, é o que garante que a equidade não seja apenas um conceito abstrato ou um discurso sociológico de simpósio. A boa gestão é o que materializa a equidade em tempo hábil para salvar a vida daquela mulher específica que o estudo identificou hoje e não daqui a 20 anos. Você diz que a gestão é a ferramenta imediata que temos nas mãos. Exatamente. Ao reiterar que o estudo é, sim, um veredito sobre a gestão de recursos de saúde no estado de São Paulo, não estou de forma alguma diminuindo a importância das imensas barreiras sociais que você tão bem descreveu. Pelo contrário, estou afirmando que o aparelho do Estado existe precisamente para atuar e superar essas barreiras através de ferramentas de gestão robustas. O Estado não pode cruzar os braços diante da desigualdade social. E eu concordo que o Estado não pode se omitir. A discordância está na forma como medimos o sucesso dessa intervenção. Mas a métrica é clara. Quando aceitamos a constatação do estudo de que as pacientes da rede privada estão sendo diagnosticadas mais cedo do que as pacientes do SUS, devemos olhar para o governo estadual e exigir que ele cumpra seu papel de mitigador dessas desigualdades. Como? Através de uma regulação eficiente de vagas, investimentos direcionados onde há vazios assistenciais e um controle de qualidade implacável nos laboratórios que fazem as biópsias. Mas você concorda que só cobrar a Secretaria Estadual de Saúde não resolve o fato de que a prefeitura não tem ônibus suficiente no bairro da paciente? A pressão sobre as instâncias de poder governamental foca no que pode ser mudado imediatamente. É o caminho fundamental para a correção de curso. Nós não podemos esperar resolver todas as mazelas estruturais da sociedade brasileira, a desigualdade de renda, a crise habitacional, o transporte público deficiente, para só então exigir que o SUS em São Paulo entregue um diagnóstico de câncer de mama no mesmo estágio que o hospital privado do outro lado da rua. A gestão de saúde precisa operar na urgência do agora. O câncer não espera a reforma social do país. Eu compreendo perfeitamente o seu senso de urgência. É inegável. E concordo plenamente que a ação estatal na saúde pública não pode esperar a utopia da igualdade social plena para agir. Uma mulher com um nódulo suspeito precisa de uma biópsia hoje, não de uma tese sociológica. Exato. A urgência clínica dita a regra. No entanto, para sintetizar a minha visão de tudo que debatemos, reafirmo que o abismo nos estágios de diagnóstico de câncer de mama em São Paulo é muito mais do que um problema de fluxo administrativo ou de planilhas de custo-efetividade. Esse abismo reflete uma fenda estrutural profunda entre as lógicas dos sistemas público e privado. Uma fenda que, na sua visão, não se fecha só com gestão em saúde. Correto. A rede privada suplementar opera com garantias de contorno social que a rede pública não tem. Exigir do SUS os mesmos resultados temporais, sem dotá-lo também de mecanismos intersetoriais de proteção à paciente, é lutar contra a gravidade. Precisamos de soluções estruturais que vão muito além da simples cobrança administrativa aos governantes da vez. E o que seriam essas soluções estruturais na prática? A reinvenção de como a sociedade apoia a mulher vulnerável em toda a sua jornada. Isso inclui assistência social forte, licenças trabalhistas adequadas para cuidados preventivos e transporte público integrado à saúde. A simples pressão política por eficiência governamental muitas vezes resulta naquelas medidas paliativas que mencionei, inaugurar a ala do hospital para sair na foto, enquanto as raízes da iniquidade continuam silenciosamente a produzir diagnósticos tardios nas periferias de forma sistêmica. Ainda que as nossas perspectivas sobre as raízes primárias do problema e as soluções metodológicas difiram substancialmente, eu focando no poder de transformação imediata da gestão estatal e você alertando para as amarras inescapáveis da estrutura social, creio que é um ponto inegável de convergência entre nós hoje. Um ponto forjado com profundo respeito pelas análises que trouxemos à mesa. Sem dúvida. Acho que ambos olhamos para esses dados com a mesma indignação, apenas por prismas analíticos diferentes.
Exato. A constatação fria do estudo é, sob qualquer prisma ético, gerencial ou moral, absolutamente inaceitável para uma sociedade que se quer civilizada. O fato de que a via de acesso de uma mulher, o fato dela ter ou não um plano de saúde corporativo ou particular no estado mais rico do Brasil, dite de forma tão previsível o quão avançado estará o seu tumor no momento da descoberta, é a evidência mais dolorosa de uma crise de saúde pública contínua. Certamente. Independentemente de enquadrarmos esse cenário como a falha máxima de accountability da gestão do aparelho de Estado, como você brilhantemente defendeu, ou como sintoma cristalino da nossa fratura social e de modelos de saúde que operam sob lógicas incongruentes, como eu procurei demonstrar, estamos diante de um cenário que não permite complacência. É uma realidade que cobra respostas de todos nós. A biologia de um tumor não deveria, jamais, ser ditada pelo código de barras de uma carteirinha de convênio médico ou pela complexidade exaustiva de navegar na burocracia fragmentada de um sistema público subfinanciado e socialmente sobrecarregado. E a complexidade desse cenário específico em São Paulo nos obriga a questionar diariamente as próprias métricas de saúde e de sucesso que utilizamos nas nossas avaliações de políticas públicas. Há muito mais a ser explorado nesse vasto terreno do material em que nos baseamos hoje. O estudo abre portas para muitas outras investigações necessárias sobre o papel interligado da saúde, da economia e do trabalho urbano. Com certeza. E nós encorajamos todos que nos ouvem a continuar mergulhando nas camadas densas dessas políticas públicas e no papel contínuo, imperfeito e sempre evolutivo que tanto o governo quanto o setor privado exercem em nossa sociedade. Continuem questionando os dados, continuem analisando as estruturas. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima discussão.